Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo a este vídeo. Eu me chamo Lucas e vou estar falando sobre a epistemologia, né, de Kuhn e suas contribuições para o desenvolvimento científico. Professora Daniela de Oliveira Mayonchi. Introdução. Então, a epistemologia, ou a teoria do conhecimento, né, ocupa um papel central na filosofia da ciência, ao investigar como se produz, valida, né, e estrutura o conhecimento científico. Ao longo do século XX, né, diversas correntes procuraram, né, explicar o desenvolvimento da ciência, sendo o pensamento de Thomas Kuhn um dos maiores influentes revolucionários. Ao publicar, né, a estrutura das revoluções científicas em 1962, Kuhn rompeu com a visão tradicional da ciência como um processo linear, contínuo e cumulativo, propondo uma nova interpretação baseada, né, em paradigmas e rupturas. Esse trabalho tem como objetivo apresentar, né, a epistemologia de Kuhn e analisar as suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento científico. Desenvolvimento. Contexto histórico e filosófico. Né? Então, antes de Kuhn, dominava na filosofia das ciências perspectivas positivistas e falsificacionistas, representadas por autores, né, como Augusto Comte, os neopositivistas do Círculo de Viena e Karl Popper. A ciência era vista, né, como um processo objetivo racional e progressivo, no qual as teorias eram testadas, refutadas ou confirmadas por meio de observações empíricas. Então, Kuhn, né, no entanto, desafiou essa visão ao afirmar que o processo científico se dava por meio de rupturas históricas e não por um simples acúmulo de dados. Paradigmas e ciência normal. Um dos conceitos centrais da epistemologia kuhniana é o de paradigma. Um paradigma é um conjunto, né, de práticas, crenças, valores e métodos aceitos por uma comunidade científica. Então, ele orienta o que deve ser estudado, como os experimentos devem ser conduzidos e como os resultados devem ser interpretados. Durante os períodos de ciência normal, o cientista trabalha, né, dentro de um paradigma consolidado, resolvendo quebra-cabeças e aprofundando o conhecimento nesse estágio. O cientista não questiona o paradigma em si, mas utiliza como base para resolver os problemas menores e específicos. Crise e revolução científica. Com o tempo, então, né, surgem as anomalias, fenômenos que podem ser explicados pelo paradigma vigente. Se essas anomalias se acumulam e não são resolvidas satisfatoriamente, ocorre uma crise, né, no modelo científico dominante. E essa crise abre espaço para a emergência de novos paradigmas que propõem soluções diferentes e mais eficazes. Esse processo de substituição de um paradigma por outro é chamado de revolução científica. Então, trata-se de uma mudança radical, né, na forma como os cientistas veem o mundo. Como ocorreu, então, né, por exemplo, lá, com a substituição do modelo geocêntrico pelo heliocêntrico, ou com a transição física newtoniana para relativística. Incomensurabilidade entre paradigmas. Outro ponto, então, importante na epistemologia de Kuhn é o conceito de incomensurabilidade, que significa, então, que dois paradigmas rivais não podem ser comparados diretamente, pois operam com pressupostos, métodos e linguagem diferentes. Isso implica que a escolha entre paradigmas não se dá apenas por critérios lógicos ou empíricos, mas envolve também fatores sociais, históricos e subjetivos. Essa ideia provocou críticas, pois parece surgir um certo relativismo científico, no qual não haveria, né, critério universal para julgar qual teoria é melhor. Então, Kuhn, porém, defende que, apesar das mudanças a processo científico, embora não de forma linear. Conclusão: a epistemologia de Thomas Kuhn representou uma ruptura profunda, né, com as concepções tradicionais da ciência, ao introduzir, então, os conceitos de paradigma, ciência normal, crise e revolução científica e incomensurabilidade. Então, Kuhn ofereceu uma visão mais realista e dinâmica do desenvolvimento científico, reconhecendo a importância dos fatores históricos, sociais e culturais
Então, sua teoria contribuiu para uma compreensão mais crítica da ciência, influenciando, né, não apenas a filosofia, mas também a sociologia, a história da ciência e outras áreas do conhecimento. Mesmo diante das crises, seu legado permanece, né, fundamental para entender como a ciência realmente evoluiu. E aqui estão, né, as referências bibliográficas do meu trabalho.